chat aberto, a gente coloca todas as instruções ali. Então, esse é o nosso 30º encontro. Então, são encontros de prática onde a gente encontra pessoas incríveis. Às vezes tem convidados, às vezes somos nós mesmos. E é 1h30, então vai até às 20 horas. E aí sempre lembrar, né, que nesse ambiente virtual aqui, para a gente diminuir as distrações o máximo que a gente puder, para poder estar presente. E papel e caneta são sempre bons para a gente ter esse outro estímulo, né, do escrever com as mãos e não só digitar. Mas aí é de você também, não é necessário. E aí eu vou colocar mais uma coisinha aqui no chat, que é o tema do nosso encontro de hoje, a agenda. Então, o tema são os princípios da estrutura libertadora. Ali tem um link ativo, que se você clicar, você já vai para o site, na página dos princípios. E a gente vai explorar os 10 princípios, você vai escolher um para explorar mais profundamente. E aí, na agenda, abertura, boas-vindas, a gente vai fazer uma pontuação, que é o 5x5. Pontuação são pequenas atividades que antecedem estruturas libertadoras, que elas preparam para alguma estrutura ou elas fecham alguma estrutura. E aí a gente tem uma conexão nas pequenas salas, e aí vamos olhar para os princípios, fazer o Gallery Walk, e depois o Conversation Café, e a gente encerra. Vai voar. 1h30 que vai voar. Muito bom. E é com você, Fê. Só levanta a mão aí para ver quem é que está aqui pela primeira vez, só para a gente saber assim rapidinho. Paula, Fernando, Amanda, A Sara, né? a Sara, né? Beleza. João Gabriel, João Gabriel. a Sara. Beleza. Muito bom. Vanessa também. Legal. Que bacana. Bem-vindo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Para a gente entrar nesse tema dos princípios, primeiro a gente vai fazer uma pontuação, que nem a Carolina falou. Então, essa do 5x5, ela é uma adaptação original mesmo do samba, é 10x10. Então, são 10 frases que vão sendo jogadas uma por vez. É uma frase que você completa ou uma pergunta que você responde. E aí, no original, você escreve 10 respostas, pelo menos. É um exercício de criatividade que vem da parte do teatro e tal. Mas a gente vai fazer 5x5, que é mais tranquilo. Então, se você puder pegar uma folha de papel, pode ser papel rascunho e tal. Você não precisa se preocupar com o que você escreve, porque você não vai compartilhar isso. Então, às vezes, até para responder, se você não tiver mais palavras, quiser fazer um desenho, vale também. É um pouco menos de 1 minuto por cada pergunta, e eu vou estar falando e vou colocar no chat também. Então, se quiser desligar a câmera nesse momento, que a gente não vai precisar usar o vídeo. Espero que vocês estejam com papel e caneta. E aí, uma outra coisa que é legal de falar: a interpretação sobre as palavras que estão sendo colocadas aqui é sua. Então, a gente não precisa chegar em consenso nenhum sobre essas coisas. É só para realmente dar fazer o nosso cérebro colocar tudo que tem armazenado ali, e depois a gente pensa sobre aquilo. Então vamos lá, primeira frase para completar é essa. Princípios para mim são. Aí você responde pelo menos 5 vezes. Como falei, vai ser um pouco menos de 1 minuto. Eu vou falar quando estiver chegando no tempo. Mais uns segundinhos. E aí vamos para a segunda frase. Princípios para mim não são.
Mais uns segundinhos. Vamos lá para a terceira frase. Quando tive clareza sobre os princípios em jogo, eu. Mais uns segundinhos. E vamos para a penúltima. Quando não tive clareza sobre os princípios em jogo, eu. Mais uns segundinhos. Espera aí, Carol, depois a gente admite. E vamos agora para a última. Um princípio muito importante para mim hoje é. E aí, fechando essa reflexão, dá uma olhada nas suas respostas. Investe aí mais um minutinho para olhar as suas respostas, circular o que te chama atenção. E aí, conforme vocês já forem finalizando essa reflexão, já vai ligando a sua câmera, voltando para a sala. Quem tiver com a mão doendo, desculpe. Não é sempre que a gente escreve tanto assim. Imagina 10 por 10. Então a ideia agora qual é? A gente vai estar fazendo aquele momento de conexão. Então a ideia tá, a gente vai estar em duplas e trios. A ideia é investir nesses 6 minutos, compartilhar, se apresentar. Compartilhe o que te fizer sentido para você. Você não precisa trazer o que você escreveu, só ideias novas, enfim, trazer um pouco a gente para esse espaço de exploração de princípios. Algo mais, Carol? Ou é isso? Então vamos lá. Duplas e trios sorteados pela Loteria Federal. Quando o tempo acabar, vai ter aquela mensagenzinha de 30 segundos ainda. Se quiser ficar por lá, fique. Amarra a conversa e a gente se encontra aqui de volta. Boas conversas. Muito bom papo. Bom mesmo. Muito Bem, bom. para quem acha que a Lourdes chegou, não é isso? Chegou. Agora está no computador, confortável. O João tá de volta. E me Muito bem. está em trânsito. Tem mais a Michelle tá chegando, daqui a pouco ela entra. Muito bem, então vamos lá. Vamos entrar nos princípios.
E a gente não definiu o que era princípios nesse momento para vocês explorarem no 5x5, até para não direcionar. Mas tem uma definição de princípios, que é essa aqui, que eu acho que se adequa ao que a gente vai estar trabalhando, principalmente aquele terceiro parágrafo ali, né? Que é, no entanto, cada indivíduo terá seus princípios que estarão de acordo com a educação e experiência de cada um, e eles são acionados cada vez que a consciência humana. Então, quando a gente precisa deles, eles são acionados, né? A gente tem princípios. Alguns podem ser duvidosos, mas a gente sempre tem alguns. E o que a gente vai estar trabalhando nesse encontro? Os princípios das estruturas que foram elencados pelos autores. Então, baseado na experiência deles e nas crenças que eles têm, eles começaram a se perguntar o porquê que eles desenham as estruturas daquele jeito, por que eles fraseiam as coisas daquele jeito, por que eles querem fazer do jeito que eles fazem. Então, a ideia dos princípios veio depois que as estruturas começaram a ser, de fato, desenhadas. E foi na criação do livro que surgiram os princípios. Então, depois que eles se dedicaram a investigar isso, eles chegaram nesses 10. Eu vou até colocar aqui para vocês no chat, se vocês quiserem baixar esse arquivo. E eu vou colocar aqui na tela para quem está. Fica mais fácil, às vezes, para ver na tela também. Eles colocaram dessa forma, né? As estruturas libertadoras, elas têm dentro delas esses princípios, então elas se propõem a criar aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo faz parte dos princípios de quem está usando as estruturas. Então é uma coisa que está ao mesmo tempo dentro e fora, né? E a gente vai se ocupar, na verdade, de olhar só esses primeiros títulos aqui, mas para cada princípio eles se dedicaram também um tempo para enumerar coisas que a gente pode fazer para que esse princípio apareça com mais força, ou coisas que a gente tem que parar de fazer para que esse princípio apareça. Então, eles se dedicaram a fazer uma lista do que deve fazer e não deve fazer. Tem alguns que são bem divertidos. Essas ilustrações foram feitas por uma holandesa que trabalha com os Liberators. Para quem conhece, é uma galerinha lá da Holanda que trabalha com estrutura libertadoras. Então, é bem divertido. Mas para esse momento agora a gente vai se ocupar mais das frases. Se você tiver curiosidade em cima de algum princípio, você pode depois ir lá e olhar em detalhes o que ele quer dizer um pouco mais. Isto posto, Carolina, posso falar do Gallery Walk? Pode? Então, beleza. Existe uma pontuação que é muito legal, que ela ajuda a gente a trabalhar com o grupo a compreensão de conceitos, ou ao invés de você apresentar slides, ficar torturando as pessoas com slides, você pode usar aqueles mesmos slides, mas impressos num formato grande, espalhados no chão de uma sala, por exemplo, e as pessoas vão caminhar. Por isso que o nome dessa pontuação é walk around, que é caminhar ao redor, né? Ou galeria. E as pessoas caminham ao redor dessas informações, desse conteúdo, e através de algumas perguntas, as pessoas vão prestando atenção naquele conteúdo e escolhendo determinadas partes daquele conteúdo. Conforme as pessoas escolhem, elas formam grupos, e aí a gente conduz uma conversa para esses grupos. Geralmente, quando tem um grupo maior do que 3 pessoas, a ideia é que quebre em grupos menores, porque é uma conversa meio rápida, são 3 minutinhos para bater uma bola sobre aquela resposta. Então, tem perguntas, a resposta é feita andando, né? Você se posiciona perto da resposta que você acha, e aí formam-se grupos, não tem resposta certa e errada, são perguntas bem abertas, e aí as pessoas conversam. Então, esse processo, ele leva as pessoas a tomar contato com qualquer tipo de conteúdo de uma forma muito mais dinâmica e interessante, e principalmente partindo da experiência que eles já têm em relação àquele conteúdo. Então, fica muito mais vivo e é uma alternativa à morte por PowerPoint que vocês conhecem. Isto posto, como é que a gente faz isso no virtual? A gente está na 4ª versão dessa pontuação no formato virtual. No presencial, é como eu falei, está lá uma projeção com a pergunta, o material está no chão, o pessoal se desloca, é super fácil. Você toca um gongo, o pessoal monta grupo. No virtual, o que a gente vai fazer? A gente já deu os slides para você, a gente já colocou aqui no chat os princípios, que é o material que a gente vai estar olhando. As perguntas vão ser feitas por uma enquete aqui no Zoom. Então, na enquete, o pessoal responde, e a partir da enquete a gente monta as salas separadas.
Eventualmente vai acontecer de você foi a única pessoa que respondeu sobre aquele princípio. E aí pode ter uma outra pessoa que fez a mesma coisa, a gente junta essas duas pessoas. Então, não necessariamente você vai estar num grupinho que respondeu a mesma coisa. E no presencial isso também acontece. Então, quando a gente faz um presencial, às vezes a pessoa fica sozinha lá num princípio, enquanto que tem outros que foram mais populares. Aí o que que a gente orienta essa pessoa que está sozinha? Pega um vizinho emprestado de alguém, e aí forma um pequeno grupo e bate um papo sobre a resposta, que o importante é você compartilhar a sua resposta e ouvir a do outro também. Então vamos lá para a nossa enquete. Todos têm aí o material aberto para ver, confortável. Quem quiser só olhar o chat também vale. Uma dica no chat, que às vezes alivia para muita gente, se você apertar no Macintosh Command+, ou no Windows Ctrl+, ele aumenta a fonte do chat. Isso não está no tutorial do Zoom. Temos o material. A primeira pergunta é essa daqui, ó. Qual destes princípios, desses 10 aí, é de fato presente e perceptível em sua prática? Se você quiser olhar, eles já estão aqui nas respostas, são 10 opções. Se para alguém não apareceu o chat, o chat não, desculpa, a enquete, me avisa aí. Você pode usar também o chat como opção para responder. Mas ele tem falhado cada vez menos. E aí uma coisa que a gente faz no virtual, que tenta fazer da mesma forma que acontece no presencial, conforme as pessoas vão andando no presencial para escolher, o grupo vai parando. E aí sempre tem aqueles dois, três que ficam andando um tempão enquanto o grupo está parado. Mas rola uma certa vergonhinha social, né? Tipo, tá todo mundo só te esperando, você fica lá andando. Porque a ideia é começar o papo quando o grupo estiver parado, né? Então, para simular essa vergonhinha social, o que a gente faz aqui é o seguinte: 10 pessoas já responderam, faltam 5. Então, tem 10 pessoas paradinhas esperando você. 4. A diferença é que aqui a gente não sabe quem está andando. E o Fernando fica Falta uma pessoa. anunciando. Só falta você. Você sabe quem você é. Você sabe. A Rita Lee poderia cantar conosco. Agora só falta você e eu. E a pessoa só de brincadeira tá lá andando ainda. Fernando, pode colocar esse fundo musical nessa hora aqui, né? Legal, né? Soltar a Rita Deixa Lee. pronto esse áudio aí. Solta o... É. Só falta Boa. você. Muito bom. Vou fechar aqui então a enquete. Aí a gente não vai compartilhar o resultado. E aí eu vou criar aqui as salas com até 3 pessoas. Eu dou aquela conferida. Ficaram algumas pessoas sozinhas. Então a gente vai agrupar. Dar um trabalhinho aqui manual. Tem mais uma pessoa sozinha aqui. E ela vem para cá. E essa também vem para cá. Beleza. Então vocês estão agora em trios e duplas. E a ideia é investir 3 minutinhos, é um papo rápido, sobre essa sua resposta para essa pergunta. Vamos lá. Tudo de volta. Muito bom. E aí vamos para a segunda pergunta. Qual destes princípios é vago, intrigante ou desperta sua curiosidade? Ó, metade do grupo já está paradinho. Faltam 4. Faltam 2.
Agora só falta É você. você, Yeah, agora só yeah. falta você. Olha, tá bem distribuído, né? Eu acho que vai ter que estar incluído na descrição do exercício, cara, essa parte. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Está bem distribuído. Eu vou fazer agora, Carol, com duas pessoas, que vai ficar mais fácil. Deixa eu mover aqui. E essa vem para cá. Deixa eu ver agora. Pronto. Maravilha. Então temos agora duplas e trio novamente. 3 minutinhos e a gente se vê aqui. Muito bom. No presencial, essa hora é difícil, porque o pessoal engata numa conversa ali que não quer parar, e aí você tem que Não é lançar só uma no outra. presencial, né, Fernando? Hã? Não é só no presencial, não. Não, Ah, mas aqui aqui a Sim, você gente para a consegue conversa trazer as pessoas de volta e botar. certo. Ah, bom, isso sim. No presencial não dá para nem trazer de volta nem colocar no mudo. Imagina se tivesse essa opção, você. Vamos lá, terceira pergunta, essa eu adoro. Em qual destes princípios existe uma maior tensão entre o que você fala e o que você faz? Eu adoro as caras. Todo mundo faz aquela cara de ui. Momento, ixi, hum. Já tem 5 pessoas passando sua vergonha sozinho. No presencial é legal que as pessoas se olham e falam assim, você também? Ih! E aí meio que se abraçam e ficam rindo juntas, sabe? Aqui no virtual vai ter esse momento, mas é só quando a gente for para a sala. Faltam 3 pessoas. Ainda não, moça. Calma. Já estava quase abrindo ali o microfone já. Ele vai soltar o agora só falta você? É, Mozart Lee. Tá faltando alguém aí? Ah, Ó, meio que parou ali, ó. Falta 2 agora. Uma. Cadê o número? Agora só falta Falta você. Yeah. você. Agora só. Agora Eu, só eu vou pegar falta. o violão na próxima sessão. Não na de Grip Walk, né, Carol? Mas na próxima sessão de prática eu vou trazer o violão para. Boa. Aí eu faço, a gente faz ao vivo. Ó, Além disso, eu aí preciso faz a combinar com esse conexão grupo também, né, musical. Carol? Já É, começa cantando, né? quem sabe faz ao vivo. ó, estamos em duplas e trios. 3 minutinhos para esse papo. Esse papo geralmente rende boas conversas. Vamos lá. É só gravar um extra aqui, Carol, que a gente tem debatido sobre duplas e trios, né? E eu acho que duplas e trios é legal. Eu não iria acima de trio, né? Isso no virtual, né? Que no presencial acaba que as pessoas se organizam por ali mesmo onde estão, né? A gente só pede para quebrar os grupos. Você tem um grupo de 6, a gente pode fazer 2 trios, né? Porque não dá tempo. O negócio é esse também, é quanto tempo você dá para conversa. Então, aqui no caso, 3 minutinhos, trio, dupla e trio é um número ok, né? Para conversar um pouco, trocar uma ideia. E aí, falando aqui da parte tecnológica, né? O Zoom ele tem essa funcionalidade agora das enquetes que pode gerar uma sala separada. Então, você só tem que habilitar isso quando você desenha a enquete. E aí, quando você finaliza a enquete, ele tem lá um botão criar salas separadas. Aí você manda criar e ele te pergunta qual é o número de pessoas por sala. Então, vamos dizer que 10 pessoas escolheram um princípio. Se eu colocar ali que são 2 pessoas por sala,
Ele vai criar 5 salas com 2 pessoas, com aquele mesmo princípio, né? O nome da sala é a resposta da enquete. E aí a gente está usando 3 pessoas. Então o que acontece é que quando tem até 2 pessoas, fica só 2 mesmo. Quando só tem uma, fica só uma. E aí a gente tem que manualmente juntar essas pessoas antes de abrir a sala. Então o que o Zoom faz é criar as salas, ele não abre. Aí você define tempo, move quem tem que mover, e aí abre. Então é relativamente rápido, né? E a gente tem usado isso também para fazer as conversas, né, Carol? Por exemplo, a gente tem um grupo que fala espanhol ou inglês. Aí a pessoa pode escolher qual é a língua que ela quer falar na discussão. Então, Nossa, acho que isso ajuda tanto. já separa o grupo nos grupos espanhol e inglês, assim, fácil, né? E quem fala as duas, a gente pede até para não marcar, porque aí fica fácil de colocar essas pessoas coringa com um grupo, uma pessoa que estiver sozinha ou estiver faltando gente, né? Ou a língua que você quer falar, enfim. Mas Para antes a gente também. fazia. Antes a gente fazia o renomear, e aí, a partir quando a pessoa se renomeia, se abre as salas, e aí você consegue manualmente, mas quando tem grupo grande, dá um trabalho. O negócio aqui é assim, né? E para Open Space também, né? Se você já tem os temas que foram definidos, você cria uma enquete com todos os temas, e aí as pessoas escolhem o tema que elas querem começar. Aí só tem que lembrar, por conta do Open Space, né, que as pessoas têm que ter a opção de poder se mover entre as salas, né? Tendo isso marcado, abriu as salas sem tempo, e aí você tem o Open Space montado no virtual de uma forma super fácil. E para a galeria, né, para o walk around, tem funcionado bem legal. Acho que é só ter esse cuidado de pensar se é dupla, trio, e ter alguém para conferir, né, a montagem das salas. Mas é bem tranquilo. E aí, por último, agora vamos compartilhar o resultado, Carol, das respostas? Pode ser, né? Pode ser. Só para eles verem o resultado. Pessoal chegando de volta. E vamos para a quarta pergunta. Todo de volta, todo de volta, todo de volta. Então vamos lá. A última pergunta qual é? Em qual destes princípios você investiria mais atenção e energia para impulsionar sua prática? Sua prática aqui no caso é sua prática de facilitação com grupos, de condução de processos de grupo, né? Metade já foi, 9 já foram. Faltam 3 pessoas. 2, uma. Vai, Nomura, vai, Nomura. Vai no Agora muro. só falta você. Pronto, agora não falta ninguém. Então agora eu vou compartilhar com vocês o resultado, ao invés de abrir as salas e montar. Você vê que a gente está bem, né? Como diríamos na comunidade, Carol, chegamos num consenso. Cara, Cada um só não escolheu tem uma coisa. um. É, só não tem no princípio 5, o resto tem gente. Olha que legal. Muito bom. Então vai lá, Carol, com você agora. Que a conversa agora é diferente. A gente vai fazer, para conversar sobre esse princípio, a gente vai fazer o Conversation Café, que tem como propósito engajar todos na compreensão de grandes desafios. Então, pensando que esse princípio que você escolheu é o seu desafio no sentido de desenvolvimento profissional ou pessoal, é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, para a gente fazer essa conversa, tem alguns acordos, né? E esses acordos, eu acabei de colocar ali no chat, queria saber se alguém quer ler para mim os acordos para o Conversation Café. Eu posso. Por favor. Suspenda o julgamento o tanto quanto possível. Respeitem-se mutuamente. Procure ouvir ao invés de persuadir. Convide e honre as diferentes opiniões.
Fale o que tem sentido pessoal em seu coração. Priorize a honestidade e a profundidade mais do que simplesmente falar e falar e falar. Bacana, obrigada, Moser. Olha, E aí, com esses acordos, né, com essa forma da gente conversar, acabei de colocar no chat os tempos, né, e como é que vai funcionar essa conversa. Então, vão ser 4 rodadas. Cada rodada tem ali o tempo, mas eu vou explicar cada uma. Mas para começar, você vai escolher perto de você algum objeto que tenha um significado para você, que tenha algum significado interessante, alguma memória, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu sempre tenho aqui um metal que meu filho fez para mim, né? Então, na primeira rodada, que vai ser mais ou menos 1 minuto por pessoa, você olha, você mostra o seu objeto e fala, eu escolhi esse objeto porque quando meu filho começou a trabalhar com metais, ele fez essa folha e me deu. Aí eu vou falar, então, vou responder a pergunta, né? Em qual desses princípios você investiria mais atenção e energia para impulsionar a sua prática? Então, depois que eu falei do meu objeto, eu vou falar, bom, e eu escolhi o amplificar liberdade e responsabilidade por conta disso, 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 disso. Depois de 1 minuto, a outra pessoa vai mostrar o objeto dela, falar rapidamente sobre ele e contar o porquê, qual princípio escolheu. E assim por diante. Então, 1 minuto por pessoa na primeira rodada. E aí, depois dessa primeira rodada que eu ouvi todo mundo, eu vou numa segunda rodada, de novo 1 minuto por pessoa, eu vou acrescentar algo, ou tiver algum insight, enfim, aí você vai ter mais esse espaço de fala. Depois dessa segunda rodada, mais ou menos 1 minuto por pessoa, você tem 10 minutos de conversa aberta, ou conversa viva, que você pode usar ou não o objeto da fala, né? E aí vocês vão conversar entre vocês sobre os princípios. Então, vão ter princípios diferentes, vão ter o como que você vai investir na sua própria prática, enfim, aí vocês vão conversar 10 minutos. E aí a quarta rodada, de novo 1 minuto por pessoa, mais ou menos 1 minuto por pessoa, com o objeto da fala, você vai falar o que ficou de valioso dessa conversa para você. Então, no total, é um pouco menos de 25, mas a gente arredonda para 25 minutos. Vocês vão estar nas salas separadas. Tá bom? O chat vai com vocês, então fica a colinha ali e preste atenção no tempo. É legal ter pelo menos uma pessoa tomando conta desse tempo. Tá bom? Maravilha. Boas conversas. Vou colocar aqui na tela os slides. Pronto. Falar sobre o Conversation Café. O Conversation Café é uma forma muito interessante de trazer a conversação de uma forma onde as pessoas elas podem você meio que modela o falar e o escutar, né? Porque você escuta muito mais do que você fala. Então, quando você coloca o objeto da fala, você traz isso, você traz esse convite, né, para o escutar. E aí acho que começa com aquele acordos, que é o slide 2, que traz muito isso, né? Que já traz esse espaço, né, do falar o que faz sentido e, enfim, não ficar tentando persuadir os outros, né? Então, e o propósito do Conversation Café, que eu não falei ali no começo, é de engajar todos na compreensão de grandes desafios. Geralmente traz um alinhamento, né? Traz uma compreensão mesmo, enfim. E aí, os sequências e passos são essas 4 rodadas. É importante que cada grupo cuide do seu tempo. E é isso. Então, se você tem quintetos, vai ser 5 minutos, primeira rodada, segunda. Na terceira, 10 minutos. E na quarta, de novo, mais ou menos 5 minutos. Então, isso vai variar um pouco se você tem quartetos, se tem quintetos, mas normalmente é isso. É mais ou menos 1 minuto por pessoa, na primeira rodada, usando objetos de fala. E aí cada pessoa compartilha os seus pensamentos, sentimentos, o que acha sobre aquela pergunta. Então é importante você pensar muito bem no tema da conversa, e geralmente esse tema
ele vem em forma de pergunta, né? A segunda rodada é muito interessante, que eu já ouvi todo mundo, agora eu tenho um outro momento, um outro espaço de fala. E aí, terceira rodada é essa conversa livre, né, aberta, viva. Mas como já teve a primeira e a segunda rodada com objeto de fala, já modelou de alguma forma esse falar e escutar, essa conversa viva ela é muito produtiva, né? E tem pessoas que usam os objetos de fala, tem gente que não usa, aí é opcional mesmo. E a quarta rodada volta a baila o objeto de fala e para usar ele, e aí compartilha o que ficou de valioso, o que leva da conversa. E aí, só falando do objeto de fala, é super importante que você tenha algo que tenha significado. No online, uma coisa que a gente fez foi isso, foi de pedir algo que tenha significado, que está ao seu redor. Mas muitas vezes, se você vai facilitar num grupo presencial, você pode levar algum objeto que tenha significado para aquele grupo, ou algum objeto que tenha algum significado e que as pessoas possam usar, cada grupo possa ter um, né? E usar esse objeto de fala. Que mais? Aqui está no site, né, a sequência, né, que mais... Geralmente no presencial a gente fala sobre a mecânica, né, e traz a pergunta. Então a pessoa já sabe como é que é a mecânica, organiza grupos. A gente gosta muito de quartetos, né, cara? Fica uma coisa mais estável, né, mas grupos de até 5, 6 pessoas. Eventualmente, quando a gente pede para os grupos se formarem ao redor de temas, pode ser que você tenha grupos maiores, mas mais do que 7 pessoas, não, né? Então, se você tem 7, talvez mantenha os 7. Se tivesse 8, volta para 2 quartetos, né? Fica mais produtivo. Mas a pergunta fica aqui em cima, que ajuda as pessoas a manter o foco na conversa. E a pergunta é aquilo que você falou, né, Carol? Tem que formular o tema da conversa na forma de uma pergunta ali, tem que ter um certo calor. Mas a mecânica em si, ela não muda, né? Primeira e segunda rodada, com o objeto da fala. Terceira rodada, uma conversa aberta viva. Quarta rodada, volta ao objeto da fala e fecha. E na nossa experiência, os Conversation Café, eles se fecham em 35 minutos no máximo. É que tem uns grupos que acabam tendo um delay maior, né? Mas ele meio que... No presencial eu não fico lá também, sabe? Ó, deu tempo, acabou, não sei o quê. Aqui é fácil, você fecha a sala, volta todo mundo. Então a gente sempre coloca, quando vai desenhar, eu coloco na agenda uma gordurinha ali, um pouquinho mais de tempo, ou um coffee break, ou alguma coisa, se encaixar de ser um coffee break, depois é perfeito, porque aí você avisa, fala, ó, já deu tantos minutos, 30 minutos, agora a gente vai para o coffee break, então vai encerrando e aí a gente já vai para o coffee. Então, eu acho que tem uma gentileza na condução, né? na facilitação do Conversation Café. Uhum. E é isso que você falou, eu acho incrível que as pessoas, quando você fala primeiro para a pessoa como é que é, ela fala, mas não vai fechar? Eu escuto muito essa pergunta, não vai fechar? Não vai ouvir de cada grupo? E ele realmente traz assenta aquele tema ou aquela pergunta, né? Geralmente ele dá uma assentada, um entendimento comum naquele grupo que é suficiente para o grupo. Então, normalmente, pelo menos a nossa experiência, não existe essa necessidade de amarrar, de fechar, de ir para a plenária, de trazer o que cada grupo E aqui pensou. A as gente não combinações tem. e variações, né? É, Combinar da gráfica, flipchart. é, eu quero falar muitas vezes depois que você faz o curso de café, você não precisa nem amarrar nem fechar, ou ouvir cada grupo, mas você pode fazer, por exemplo, o W3 que está ali. Uhum. Então, é o que você observou, o que é importante, o que faz sentido fazer. E nessa, sim, você vai ter plenárias, 3 plenárias, pelo menos, que vai compartilhar o coletivo, né? A gente Então, já fez também um fishbowl, né? fizemos. Pegar pessoas, nesse caso eram diferentes conversas, então tinha diferentes temas. As pessoas escolheram as conversas que eles queriam fazer parte, aí montaram seus grupos e rodou o Conversation Café em paralelo, todo mundo ao mesmo tempo. Então, vários grupos diferentes, temas, né? E aí, ao final, a gente pegou uma pessoa de cada grupo, trouxe para o centro do fishbowl, né? Deixa eu colocar aqui a imagem do fishbowl, que aí dá uma
uma Sempre ilustrada. ajuda. Aqui. Essa imagem ajuda a ver o formato. Então, um representante de cada Conversation Café veio para o centro do fishbowl, do aquário, e aí eles conversaram. Tinha uma pergunta que ajudava eles a trazer um pouco do que foi experienciado no Conversation Café, conclusões e tal. E depois o grupo de fora tinha a opção de fazer perguntas. Então, pequenos grupos fazem perguntas e aí eles respondem a segunda rodada desse aquário. Os peixes que estão aqui no centro respondem perguntas que vieram dos grupos satélites. E aí ajuda a compartilhar o que foi vivido, né? Não, Henry. Aqui eles estão formulando perguntas, né, ao redor para os peixes. É isso. Então é isso. Talvez compartilhar quanto tempo a gente tem, mais segundos, dá para compartilhar Sim. aquele caso, né? Aquela história que os autores contaram daquele Conversation Café foi que tem exemplos de aplicação em várias situações até trágicas, né? Como o desastre das Torres Gêmeas. Tem situações mais tranquilas, que é, por exemplo, várias pessoas do Agile usam bastante o Conversation Café para começar um projeto, para ter um melhor entendimento sobre aquela demanda. Então, eles fazem uma combinação de Conversation Café e o Fishbowl, que é isso que a gente acabou de falar. Então, ajuda a entender melhor. Antes de começar a mexer e criar soluções, vão entender melhor, né? E É, os autores contaram uma história de um workshop que eles foram fazer, onde a empresa tinha sofrido um tombo de bilhões de dólares, e era um workshop com mais de 100 líderes, e essa notícia veio na noite anterior do workshop. Então já estava todo mundo lá, preparado para começar o dia seguinte para trabalhar e tal, e veio essa notícia, e ficou aquela dúvida, né? Será que faz o workshop ou não faz? Então eles estavam nessa situação e eles propuseram de pelo menos fazer um conversation café com alguns líderes, e a pergunta que eles fizeram foi ótima, né? Existe vida após isso? E aí eles fizeram a Conversation Café nesse formato de que eles conversaram os pequenos grupos, depois novos grupos se formavam e conversavam de novo, e eles fizeram isso parece que por 2 horas, né? é. E ao final, uma representação dos líderes falou: sim, existe vida e vamos embora. É importantíssimo a gente estar aqui hoje, e aí segue o workshop. Então, foi É. uma aplicação interessante, né? Talvez naquelas horas que a gente não sabe o que fazer. Talvez só o que precisa fazer é elaborar o convite para o Conversation Café, né? E quantas vezes que às vezes não, a gente tem ou o cliente, né, empurra a gente para querer tomar uma decisão, fazer algo, ou o que que vai ser feito? Calma, primeiro vamos entender, né? Vamos trazer esse conhecimento, né, esse entendimento geral, né? Acho que tem um pouco isso, assim, de às vezes as pessoas querem pular de etapa. E eu acho que o Conversão de Café ele traz para esse entendimento, né, Uhum. comum. E aí depois, então tá, agora vamos decidir. Muito bom. E a ideia do Conversation Café aqui nessa prática foi de trazer essa compreensão desse desafio, né? Que é nosso próprio autodesenvolvimento, né? Então, se eu vejo aquele princípio e aquilo pode me alavancar, é trazer um pouco de mais entendimento nessa questão. Então, vamos ver o que os participantes trarão no retorno. O pessoal tá sério depois dessa conversa. Papo cabeça, pô. A cabeça, né? Que bom. Ah, foi A muito gente boa a tem, nossa conversa. que bom. E aí a gente tem aí uns minutinhos para fechar, né? Mais precisamente 6 minutos. Então eu vou pedir para vocês escreverem no chat o que fica de valioso desse encontro e não aperta Enter, só escreve e aí mostra suas mãos, que eu sei que você escreveu. E aí quando todo mundo tiver escrito, a gente vai apertar Enter juntos para fazer um chat storm. Olha lá, a Sara já está ali, ó. Eduardo Nomura, Amanda. Daqui a pouco a gente começa com a musiquinha. Fernando. Quem Ó, mais? usa a profundidade, gente. Ó. Aqui sem pressão, aqui tem mais pressão.
A gente também fala levanta a mão aqui. Quem não levanta a mão, a gente canta também, né? Agora só falta você, iê, iê. Agora só falta você. Mestre Carol, vou fazer uma trilha musical para a gente poder ficar aí à disposição da É, sessão. né? Ó, Marisete queimou a Acho que largada, todo hein, mundo já Marisete? foi. Eu queimei, né? Porque vocês ficam fazendo maior pressão. Então vamos lá, atenção. Ah, No 3, hein? 1, 2, 3, enter. Legal. Te dá tempo, hein, canal, de uma lida rápida, um por vez? Pra gente Dá. ouvir vozes. Então eu vou chamar aqui na sequência do chat, começando com a Marisete, nossa amiga. Então, é sempre bom rever os princípios e olhar de novo, que toda conversa traz coisa nova sobre os princípios. Conhecer pessoas novas que estão começando agora, isso ajuda muito. Legal, Amanda. Eu coloquei aqui a potência, né, das estruturas libertadoras. Foi minha primeira participação aqui. Eu estou muito, muito feliz, assim, pelo encontro. Obrigada. Que legal, Alex. Essa conexão né, que a gente tem, assim, e desse aprendizado sempre, né, quando a gente faz essas trocas, então, para mim isso aí é sensacional, gente. Eu só agradeço mesmo, gratidão para todo mundo aí, tá? Gratidão mesmo. Fernando. Bom, coloquei 3 pontos que para mim foram chave, né? A simplificação sem esvaziamento. É um processo simples, mas não é simplista. Tem um protocolo que permite organicidade e esse desapego do controle por parte do facilitador. Fantástico. São insights que os outros compartilharam. Agradeço a todos. Muito obrigado. Agora o Fernando Loureiro. E eu coloquei novos encontros, sorrisos e contribuições. Sempre que vem uma galera bacana que nem essa, tem mais. A gente aprende alguma coisa. Então é sempre bom. Gratidão também a todos. Mozart. Eu coloquei que é sensacional ver essa integração das ELs com os diversos recursos que a gente pode explorar do Zoom e né, essa fluidez que a gente vê na facilitação de vocês nos ensina muito a se posicionar de uma maneira diferente, né? É muito legal. Obrigada. Paula. Eu coloquei a troca entre os grupos, é muito rico. Você vê, tem pessoas como eu, que sou novata, e pessoas que já estão trabalhando com estruturas há muito tempo, e é uma troca sempre muito rica, independente do tempo que você está trabalhando com as estruturas, né? Eu gostei bastante, muito bom mesmo. Obrigada, Paula. Sara. Eu coloquei conexão, principalmente no sentido de polinização de ideias mesmo, né? A gente vai enriquecendo a nossa ideia com a ideia dos outros e aquela nossa ideia antiga se transforma numa ideia nova. Isso é maravilhoso. Vanessa. Bom, eu sou nova também aqui, minha primeira vez, então, assim, foi muito bom trocar experiência, ouvir o pessoal que já está mais avançado, digamos assim, né, com as estruturas facilitadoras, vários insights, dicas que eu recebi, e foi bom também ver que o pessoal se sente à vontade também para falar das dificuldades, e aí eu chamei de vulnerabilidade, né, mas, enfim, dos desafios. Então, muito obrigada aí por vocês compartilharem conhecimento. Obrigada, Vanessa. Lourdes. Então, eu acho que tudo isso que o pessoal trouxe, e a nível pessoal ficou, eu repensar algumas coisas que eu acho que poder ver, bom, como é que eu posso realmente libertar a todas as pessoas num grupo um pouco maior e que todo mundo possa se incluir, enfim, acho que repensar alguns aspectos de também me permitir falhar, não precisa ser tudo tão certinho. Então, acho que foi bem legal nesse sentido pessoal para mim, e as trocas, né, que a gente já fez lá no pequeno grupo, então é sempre muito bacana. E ver vocês dois, né, sempre é uma energia assim, ó, muito legal. Ver o Moza no Nomura, que fazia tempo também que a gente, né, não via, então sempre é muito bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Lourdes. Nomura.
Conta pra gente. Essa amizade que o digital pôde nos oferecer, que acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu, talvez a gente não se conheceria, né? Então, com certeza, acho que além do profissionalismo, além de tudo que a gente aprende, a gente se torna uma comunidade amiga também, né? De doação, de troca, com muito humildade, né, Carol? Então, a gente tem aprendido muito com você e o Fernando. Obrigada. Só para a gente estar ciente do tempo, do nosso tempo, mas a gente vai continuar, que só faltam Marisete, Simone e Michele. Então, Marisete, Eu fui a primeira que Acho falei. que foi a primeira. você escreveu mais coisa. Tá, Simone, desculpa. Simone. Então, também sou novata aqui, é a primeira vez que eu estou participando. Eu tive uma experiência que talvez não seja muito comum, eu apliquei antes de conhecer a estrutura, né? Eu tive uma facilitação com um grupo enorme, né, num evento em Brasília, e um colega, né, eu sou professora, ele também era professor, mas ele já vem estudando há mais tempo, e a gente tinha que ter uma prática ágil, né, e que funcionasse num contexto bem desafiador. E a gente usou o One Tool for All e eu fiquei impressionada com os resultados. Então, para mim, hoje esse encontro foi de descobertas, né, de ver que tem uma teoria por trás, de ver que aquilo que eu vi acontecer não é por acaso, né? E a gente pode se aprofundar nisso. Então, e ver um grupo, né? Porque quando a gente vê um grupo que as pessoas se interessam pelo mesmo tema, é um grupo que com certeza você tem várias afinidades com o grupo, né? Então você também tem essas descobertas com as visões diferentes dessas pessoas que têm algo em comum com você, né? Legal. Obrigada, Simone. Bom saber que você já saiu já aplicando, isso que é bom. Michele, não sei se você pode falar, se não pode. Acho que a Michelle está com alguma restrição lá para Bom, ela falar. escreveu: vivência que deixa o espaço livre para a transformação, cada qual do seu jeito e em seu tempo. Muito novo ainda para mim, mas fascinante. Então é isso, pessoal. A gente passou 2 minutinhos do tempo. Eu gosto de ser pontual e honrar o tempo de todos. Então, muito obrigada. É sempre muito bom ver caras novas e caras amigas, né? E outros que vão virar amigos também, né? Muito legal. Nos vemos em breve. Falar rapidinho. Sexta-feira, 5 horas da tarde, tem o Grief Walking, pensando muito na galera do Sul, Lourdes. Se você puder vir. Eu vi, mas eu tenho treinamento às 5h30, infelizmente, eu adoraria. Acho que seria bem importante a gente fazer. Obrigada, Carol. Eu sei que não será gravado, né? Mas gratidão, a gente está precisando muito aqui. Se quiser indicar qualquer pessoa que possa ir. Eu vou verificar, sim. Ótimo. Vou colocar Muito obrigada, aqui no chat. Tem um link para inscrever aí no chat, então se quiser. Grief Walking, para quem não tá, ainda não sabe, é uma estrutura libertadora em desenvolvimento, não está dentro daquelas 33, e é uma estrutura onde a gente trabalha perdas, né? Perdas e luto, e ela é muito gentil e muito interessante. Então, inclusiva também, né? Então, para quem quiser vir, é aberto também, assim como essa prática, que foi um pedido que aconteceu. Então, essa semana a gente está fazendo 2 encontros. Carol, tem algum post, alguma coisa convidando? A gente só compartilhou meio boca a boca, Lud, nos grupos de WhatsApp, foi mais no petit comité. A gente não fez muito alarde, não. Vou compartilhar com o pessoal que está fazendo voluntariado nas... Isso. Por favor, Sara. Eu estou conhecendo pessoal novo também. Obrigada. Mas compartilhar, o link é esse que está aí no... Copiei. Obrigada. Isso aí, gente. Vemos em breve. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Prazer. Tchau, prazer.